Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: Colocando o passado no seu devido lugar, parte 2. Episódio número 15 da série Como Vencer Hábitos Escravizadores. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. De todas as formas, o inimigo tenta nos aprisionar. Como disse o pregador escocês James Stalker, inicialmente o diabo nos tenta para que mordamos a isca do pecado. Com o intuito de nos motivar ao erro, o inimigo procura nos convencer de que um simples ato de desobediência não deve ser levado tão a sério. É bom ter a mente aberta, afinal a vida já é tão difícil. Por que se privar do desfrute das águas roubadas ou do pão comido às escondidas? Por meio desse raciocínio enganoso, o inimigo procura nos cegar para o fato de que um pecado leva a outro. Um único erro pode nos marcar permanentemente. Um vaso quebrado pode ser colado. No entanto, o conserto não o restaura à condição anterior. Quando resolvemos ceder aos apelos da carne, do mundo ou do diabo, ficamos como quem cai sobre pedras cheias de lodo. Cada vez que tentamos nos levantar, nossos pés resvalam e quase sempre caímos novamente. A segunda investida do diabo, de acordo com o pregador escocês, acontece depois da queda. Se antes o inimigo minimizava os efeitos do pecado, agora ele tenta nos arrastar para o outro extremo usando o seguinte raciocínio: você não tem mais jeito. Seu pecado é uma mancha que jamais será apagada do seu currículo. O tempo não volta. Não há meios de livrar-se do hábito escravizador que se estabeleceu na sua vida. Apesar do exagero que caracteriza esse ataque espiritual, devemos admitir que, em um sentido, não conseguimos refazer o que destruímos. A pureza da virgindade perdida, por exemplo, não pode ser recuperada. As doenças causadas por nicotina, drogas ou glutonaria provavelmente serão parte da vida. As consequências desastrosas de uma família destruída pelo pecado às vezes desafiam qualquer tentativa de reconstrução. Contudo, em um sentido mais profundo e maravilhoso, podemos sim recomeçar. Para isso, Deus nos oferece duas bênçãos especiais. A primeira é o perdão pleno, que anula nossa dívida passada, presente e futura. A segunda é a garantia de que o nosso passado não determina o nosso futuro. Quando resolvemos seguir pelo caminho do arrependimento, Deus nos concede graça para alcançar vitórias que jamais poderíamos imaginar. Para que possamos nos beneficiar da restauradora providência do Senhor, o primeiro passo é confiarmos nas promessas de Deus, como a que encontramos em Isaías 1:18, mencionada no início desta mensagem. Esse versículo renova nossa esperança. Por meio do profeta, Deus está oferecendo perdão e purificação para uma nação contaminada por violência, corrupção e idolatria. Nesse texto, o Senhor convida Israel para reconhecer sua transgressão. Se Israel aceitasse o convite,
Embora a mancha do pecado parecesse impossível de ser removida, o perdão divino poderia purificar completamente a nação, e assim, aos olhos do Senhor, Israel seria mais alvo que a neve. Não aceite a argumentação do inimigo que procura mantê-lo acorrentado ao passado. Arrependa-se, confesse e deixe o pecado. Então descanse na promessa registrada em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Eles são Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.